O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio de hoje, seguimos com a segunda parte do bate-papo com o arquiteto Edson Zanquim Alice. Edson é formado em Arquitetura e Urbanismo pela URGS e por mais de 30 anos atuou na preservação do conjunto edificado da universidade. No programa de hoje conversaremos sobre sua experiência no projeto de resgate do patrimônio histórico e cultural da URGS. E agora a questão tem muito as questões da acessibilidade, né? Que, assim, inclusive o prédio da rádio está previsto uma torre de acessibilidade. Edson, qual é a dificuldade assim, em trabalhar, né, com obras de restauro em prédios históricos mesmo, né, as especificidades assim, desse trabalho para não descaracterizar, né? A materialidade é importante, uhum. Né? Tu reconhecer que tu está dentro de um edifício que atravessou fases de arquitetura, por exemplo, o próprio Química, que é o último que foi oferecido, ele enfrentou dois momentos de construção. Um que ele foi, né, inaugurado, muito pouco tempo depois, questão de 2, 3 anos, enfim, ele já recebeu 2 alas a mais, de uma característica construtiva diferente. Ou seja, no primeiro momento não existia uma viga de ferro, por exemplo, de um vão de 8 ou 10 metros. Aí depois, no segundo momento, já se aparece o perfil metálico, está revestido e tudo, mas é um perfil mais, a estrutura com mais capacidade de resistência. Uhum. Isso quando a gente abriu, a gente já sabia. Porque, outra coisa, a gente faz com os edifícios como o médico faz com a gente, é uma anamnese. A gente precisa conhecer o edifício, como é que foi inaugurado, como é que foi o processo construtivo, o tempo que levou, qual era a técnica, fotografias. A gente olhava os detalhes da fotografia com lente para saber que aparecia lá um operário de obra carregando um material para botar na cobertura. Vem cá, isso aqui é madeira, que é perfil. Não, é perfil, olha aqui. Quer dizer, isso é um trabalho de pesquisa. Uhum. Né? E tinha que ter essa conclusão, a pesquisa, objetivando a intervenção no edifício. Uhum. E a gente sempre teve condições, senão a gente perguntava. E muitas vezes até os professores antigos, esses senhores velhinhos que faziam a colaboração, eu chamava eles, professor, senta aqui, nos ajuda. E o senhor lembra dessa construção? Sim, eu lembro e tal. E a maioria lembrava, né? De construções, não do prédio da primeira geração, mas os modernistas. Como é que foi a técnica construtiva? Então era discorrido e muitos nos ajudavam. Uhum. Teve então, muito... coisas, era bem didático. Teve muita contribuição, então, mesmo dos professores. Tivemos professores aposentados, que eles têm um clube dos ex-professores, estamos sempre por aqui, sempre ali no cinema Redenção, ali no teatro. Por falar nisso também, é uma questão importante, a influência do entorno bem imediato nos edifícios. Por exemplo, o prédio da Química tem, e ele estava de costa antes, para o pátio do museu, da Sala Redenção e o Corpo Santo, que é o teatrinho. Isso, Ele gera uma comunidade interessante ali, sempre, né? E é um pequeno pátio entre prédios que o europeu valoriza muito isso. E a gente não tem essa questão toda assim bem resolvida ainda quanto a isso, né? Não quero ficar aqui porque está frio, não sei ali, então vou lá para dentro. O que nós fizemos para que eu colocasse vida nesse lugar? Colocamos uma cantina no térreo do prédio da Química, virada para os fundos também, ou seja, não está mais de costa para aquilo que tem o seu valor, né, próprio, e tem uma clientela muito própria desses, né? Tem gente que olha a primeira coisa, Sala Redenção, o que tem de programa. Eu, quando trabalhava aqui, eu seguiria uma sessão de cinema ali à tarde, no fim do expediente. Então, isso também foi importante, né, que saísse alguns projetos, algumas propostas, que a gente pudesse fazer essa relação. E está lá hoje colocado, né, me parece que dando algum resultado. Claro, eu não sei como é que foi na inauguração, mas eu sei que tem já bastante interesse em continuar. A mesma coisa se fez no direito.
Quer dizer que é aquela área de vivência, né, do aluno, é aquela área em que no campus do Vale foi construído um prédio para isso, em vez de ter em cada unidade, em cada local. Então isso sempre... É interessante ali porque realmente conversa, né, a Sala Redenção com um centro cultural, a Sala Redenção do Corpo Santo. Até eu acho que se não me engano, até me corrige, Edson, nessa primeira idealização do Campo Centro como um ambiente, né, cultural, um centro amplo cultural, era previsto, tinha uma questão polêmica de se tirar os estacionamentos, né? Sim, chegamos a pensar nisso. Tem uma foto bem interessante, uma foto aérea, aqui, que está nos acervos todos lá da Secretaria, que é ao redor daqui, e foi nesse momento que nós estávamos trabalhando no projeto do Centro Cultural como um todo. Naquela primeiro momento de enfrentar assim, o Campo Centro, de enfrentar não, de tentar observar, tentar fazer propostas de projeto. Todas essas avenidas aqui não tinham a intensidade de tráfego que tem hoje, lógico. Né? Ou seja, a Luiz Engler não fazia parte da perimetral, hoje ela faz. Sim. Porque a perimetral não passou no centro do campus aqui, e era proposta, nós reagimos na época, um absurdo. Partiu um campus que já tem duas partes, partiu em 3, ia criar elevada passando por janela de prédio, ia ser um caos, né? Evitamos um pouco isso, né? Fizemos uma proposta que passasse a prefeitura entendeu perfeitamente. Só que isso tudo era estacionamento antes, né? Toda essa borda aqui de Oswaldo Aranha, João Pessoa, Luiz Engler, enfim, tudo era estacionamento. Poucos carros estacionavam aqui dentro. Ou seja, também Porto Alegre não tinha tanto automóvel, né? Depois que ficou fácil de adquirir, ou mais fácil. E nós chegamos a pensar em que tudo se constituísse num grande jardim, tá? Mesmo tendo o parque como vizinho. Mas nunca se descartou essa possibilidade de ser uma área que utilizasse o parque também, né? Então se fez proposta, num segundo momento já com o estacionamento ou com a necessidade de colocar estacionamento interno, poucos, não tanto quanto tem agora. Se pensou em edifício garagem, que é um problema, porque ele ocupa a área, ele ocupa a altura, né? Não seria um edifício com menos de 8 ou 10 pavimentos. Imagina o que é isso aqui num prédio onde o máximo que tem aqui tem 7 ou 8 pavimentos, que é o da engenharia. É bem complicado. Então a gente não tinha como sustentar isso, né? Mas a gente chegou até a pensar em grandes passagens por cima da Luiz Engler para ligar com o Parque Farroupilha. Então a nossa área verde seria o parque. Não é uma incoerência isso, acho que é uma questão de tentar resolver para um espaço urbano público, que é a URGS, o outro espaço público, enfim. Isso não andou, né? Até por questão de recurso. A gente tinha dinheiro para mexer nos edifícios e nas áreas abertas mais próximas. Esse criou um outro porte, uma questão urbana, dependia da prefeitura, trabalhar junto e tudo e tal. Então isso foi indo, não... Mas ficaram propostas. Nós temos todos dentro dos arquivos do antigo escritório técnico do campus, que é o que deu origem a todo esse processo também, uma parte dele. Tem essa documentação. Até inclusive, aproveitando que tu mencionaste esse momento que queriam atravessar o campus, não foi nesse momento que começou a se fazer os tombamentos e a salvaguarda do conjunto edificado, porque foi também um momento crítico, né, de luta aqui, né, dos servidores. Nós brigamos bastante, assim, no bom sentido, sempre para poder ter o tombamento. O tombamento é um processo muito complexo, bastante complexo, né? Nem todos os edifícios têm as características de um tombamento. Então, tombar o conjunto é um processo complicadíssimo, tá? Porque tu está tombando até a vegetação que está aqui dentro. Para te dar um exemplo, né? Está tombando o pavimento, como é que era o pavimento antigo, não era de asfalto e nem de cimento, como muitos estavam colocando. Será que colocando o basalto a gente não está também mascarando? Então tinha uma questão de toda... Estou te dando assim, chegar a esse detalhe, imagina nos edifícios.
Mas quando nós tivemos o tombamento do prédio do direito, a gente tentou fazer ele como um âncora. Quem sabe ele puxa todos os outros, né? Então, acho que o da medicina vai junto e tudo, mas o estado dos edifícios está precaríssimo. E aí o valor de recuperação para chegar no tombamento é imenso, né? É algo assim que a gente não tem nem como calcular. Porque a restauração por si só já é absurdamente caro, alto, né? E outra coisa, como tu falou, tínhamos que modernizar o edifício. Novas leis começaram a aparecer. A nossa lei de acessibilidade é uma lei muito completa. Parece que andou sendo até copiada por alguns outros, né, instituições fora de Porto Alegre, enfim, é federal, né? Então essa lei que tem de acessibilidade é uma lei, e outra coisa, precisa ter toda aquela condições de incêndio, toda aquela condição do deficiente físico, né? Enfim, pessoas com necessidades especiais, que é dito agora, né? Então isso tudo nos deixou numa situação tão complexa, e ao mesmo tempo as caixinhas dos edifícios estavam crescendo, os colaboradores, e perguntando para nós, vem cá, quando é que o meu prédio começa a construir, não vai licitar e tal. Claro que não tinha dinheiro suficiente ainda para chegar no nível que nós tínhamos orçado para dizer, bom, essa caixa do Instituto de Química já está cheia, agora vamos para a obra. Isso foi o que aconteceu. A Química foi bastante rápido, o crescimento de colaboração do pessoal. Sempre com programas. O professor Christoph, que era o secretário, uma pessoa que sempre, né, batalhou muito, muito por isso, né? E a turma toda muito dedicada, quer dizer, isso também ajudou bastante. Chegamos ao fim da segunda parte da entrevista com o arquiteto Edson Zanquim Alice. Na próxima semana continuaremos com a terceira e última etapa do nosso bate-papo com o convidado sobre a preservação do conjunto edificado da URGS. Boa noite a todos e até a semana que vem. O Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato pelo nosso telefone 3308-4500. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.